Aleluia. Mais uma vez eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quero que meus irmãos que abram suas Bíblias. Aleluia. Glória a Deus. No livro dos Salmos. Salmos, capítulo 115. Salmo 115. Glórias a Deus. Salmos 115. Glórias ao nosso Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nosso Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 115 está escrito: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque te amo as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Aleluia. Glórias a Deus. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Amém? Amém, Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Podem sentar. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aqui nós vemos
Mas aí Deus criou o homem, né? E o homem foi enganado pelo diabo, pelo inimigo de Deus, né? E esse inimigo iludiu a mente humana, né? E fez o homem criar um Deus para ele, né? Aleluia! Aleluia, Jesus. Aí o Deus verdadeiro criou o homem e o homem foi lá e criou um Deus falso, né? Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E é por isso que o mundo está afundado nessa miséria chamada idolatria, né? Aleluia! É por causa disso aí, né? Porque isso foi o plano de Satanás, né? Fazer o homem, aleluia, deixar de adorar o Criador para adorar a criatura, Aleluia, Jesus. né? Aleluia! E além do que mais diz, aleluia, além do maligno fazer o homem, aleluia, criar imagem de escultura para ele adorar, aleluia, o próprio homem, aleluia, chega a ser possuído pelo maligno
vida daqueles que nele creem, né? Aleluia! Mas aquele que confia somente no Senhor é vitorioso, né? Porque Deus é para nós um grande galardão, né? Foi isso que ele disse para Abraão: Abraão, eu sou o teu grande galardão. Aleluia! O nosso Deus, aleluia, é para nós, aleluia, um galardão. É para nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a maior amizade que nós podemos ter. Aleluia! O nosso Deus é o nosso protetor. Aleluia! Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia! O nosso Deus é aquele que acalma as tempestades. Ele é aquele que ordena e o vento obedece. Ele é aquele que fala com o mar e o mar, aleluia, ouve a sua voz e cessa o seu caminho. Aleluia! O nosso Deus é soberano, é todo poderoso, aleluia, e além dele não há outro. Aleluia! Ele é aquele que criou os céus e a terra, criou o mar, criou os rios, criou as fontes das águas, criou o sol, criou as estrelas, criou, aleluia, as árvores, criou, aleluia, os pássaros, as aves, criou, aleluia, o homem, criou a mulher, aleluia, e povoou a terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que nós servimos. E além dele não há outro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E diz, aleluia, que nem mesmo, aleluia, depois dele não há outro. Mesmo depois, não existe outro Deus como ele, ou mesmo semelhante. Não existe, aleluia. E aí é onde nós vemos que o diabo, aleluia, ele engana as pessoas de um jeito que as pessoas ficam com a mente tapada, aleluia, com a mente bloqueada pelo inferno, aleluia, que as pessoas não param nem para pensar, aleluia, na ignorância que é tão grande na vida deles, aleluia, olhar para um bolo de gesso, para um bolo de barro, olhar, meus irmãos, aleluia, para alguém mudo que não fala, que não vê, que não protege, que não livra ninguém, um miserável que não pode nem se mover do lugar. Aleluia! E as pessoas não param para entender que aquela imagem é inútil, aquela imagem é sem futuro, aleluia, é inútil, aleluia, a imagem de futuro. Louvado seja o nosso Deus. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é verdadeiro, ele é vivo, aleluia, ele é todo poderoso, é soberano. A palavra diz lá em Atos 17, vai achando aí quando eu vou falando, Atos 17, se não me vai a memória, é a partir do verso 23 ali, aleluia, que diz, aleluia, que ele, aleluia, é que nos dá a vida, por ele nós vivemos, por ele nós nos movemos, aleluia, até para nós andar, nós dependemos do Deus Jeová, aleluia, que nos criou, porque se ele tirar a sua mão, aleluia, e retirar de nós a misericórdia, aleluia, e permitir, nós seremos paralisados, aleluia, e não poderemos nem nos locomover se Deus não tiver misericórdia de nós. Aleluia! Mas o nosso Deus é soberano. O nosso Deus, ele é vivo e nos faz viver. Leia aí, em alta voz. Aleluia! Oh, glória! Fizeram um bolo aí, bater. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém. Então, tá vendo? Por ele nós vivemos
vocês. Aleluia! Através da autoridade do nome de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Aleluia! Olha a situação desses ídolos. Tem boca, mas não fala. Tem olho, ou seja, eles são mudos. Aleluia! Tem olhos, mas não vê. É cego. Aí a Bíblia diz que o nosso Deus tudo vê. Aleluia! A palavra diz que o nosso Deus, aleluia, os olhos dele estão como chama de fogo em toda a terra, procurando os fiéis. Aleluia! Aí a Bíblia diz que o nosso Deus, ele contempla todas as coisas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Ele vê tudo, aleluia! Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. O nosso Deus vê, enxerga, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Olha mais! Aleluia! Esses ídolos criados pelos homens, aleluia! Têm ouvidos, mas não ouvem. Ou seja, é surdo. É surdo. Não ouve, não escuta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós, seres humanos, nós ouvimos, escutamos, e ainda entendemos aquilo que nós ouvimos, não é? Aleluia! Então nós somos maiores do que os ídolos criados pelos homens. Aleluia! E Deus é maior do que tudo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem é maior, meus irmãos? É o Criador ou a criatura? Quem é maior? O Criador, né? A criatura é criada. Então, Deus é maior do que nós. Deus é maior do que o homem. E o homem é maior do que o Deus que ele criou. Deus é maior do que o homem, porque Deus é o criador do homem. E o homem é maior do que os ídolos, porque o homem que criou os ídolos. Aleluia! Será que as pessoas não param para entender isso, irmão? Aleluia! Não param para raciocinar que não tem lógica, não tem nexo isso. Aleluia! Adorar uma coisa que eu criei, isso é muita cegueira espiritual. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Olha! Tem ouvidos, mas não ouve, é surdo. Tem nariz, mas não cheira. Ou seja, o cara não tem olfato, não sente cheiro, não sente. Enquanto a Bíblia diz que o nosso Deus, aleluia, as nossas orações chegam, aleluia, nas narinas de Deus, com um cheiro suave, aleluia, como um perfume caríssimo, aleluia, como uma essência, aleluia, gloriosa, aleluia, que diz mais que o pecado do homem, ele fede, ele cheira mal nas narinas do nosso Deus. Aleluia! Deus cheira, ele sente cheiro, aleluia, e ainda diferencia se é cheiroso ou se é fedorento. Aleluia! Eu amo meu Deus, aleluia, por isso eu sinto alegria e prazer, aleluia, em falar que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele é todo-poderoso, que Ele tem todo o poder e que Ele é digno de ser adorado. Aleluia! Tem nariz, mas não cheira. Olha só, ou seja, o cara não tem a olfato, ele não cheira, não sente cheiro, aleluia! É por isso que ele não sente o fedor da carniça que é o pecado dos servos deles, aleluia! Mas o nosso Deus não, ele sente cheiro.
só faz questão de receber mais fundo, que é para sentir mesmo, né? Assim é Deus com as nossas orações. Né? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Mas aleluia! Você já parou para pensar? Quando você passa perto de algo podre, fedorento, né? Você já procura andar mais rápido para sair de perto daquilo, não é? Isso quando você não prende o nariz, a respiração vai soltar lá longe, para não sentir aquela carniça, é ou não é? Assim é Deus para não sentir o podridão do nosso pecado. Aleluia! Quando o homem peca, Deus se afasta para não sentir o fedor, a carniça que é o pecado do homem. É por isso que o Espírito Santo se afasta do homem quando ele peca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então o cara não sente cheiro, não tem olfato. Aleluia! Olha só, tem mão, mas não apalpa. O cara é corno, aleijado, né? O cara é aleijado, é deficiente, né? Tem mão, mas não pode segurar nada, não pode pegar nada. Aí hoje foi lido aqui em Isaías, por isso que estamos nessa mensagem. Aleluia, Deus aqui, foi lido em Isaías aqui hoje. Deus disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Quando Deus segura, ninguém toma da mão dele. Quando Deus pega, ninguém pode escapar. Aleluia, Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Seja Deus, O aleluia. nosso Deus tem mão, apalpa e segura. Aleluia! E Ele diz que na mão dele nós estamos seguros. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Tem mais, os ídolos criados pelo homem têm pés, mas não andam. Ou seja, o cara é paralítico, né? É aleijado das mãos e dos pés. Ou seja, o cara é totalmente inútil. Aleluia, Jesus. Não fala, não ouve, não enxerga, não cheira, não, aleluia, não apalpa nada, não segura nada, porque, aleluia, ele não tem, né, aleluia, para segurar nada, aleluia, e não anda, porque é paralítico. Aleluia. Agora compara você e a irmã, né? Quem é maior? Né? Aleluia. Deus é maior que o homem, e o homem é maior que os ídolos. Aleluia. Que o homem mesmo criou, né? Aleluia. Deus dá vida ao homem. Olha só, outra coisa interessante. O Espírito Santo é maior que eu, né? Olha aqui, Deus foi lá e criou o homem, né? O homem lá do barro, do pó da terra, Deus fez o homem. Estava lá aquele homem, aquele boneco sem vida, né? Aleluia. Aí o que Deus fez? Deus soltou um fôlego de vida. O homem se levantou, se pôs de pé. E agora o homem passa a conversar com Deus no jardim do Éden. Aleluia. O homem vem, aleluia, enganado pelo inimigo. Aí cria uma imagem de escultura, mas não tem o poder de dar a vida para aquela imagem. Aleluia, Jesus. Obrigado. Aleluia! Já parou para pensar nisso? Aleluia! Aquilo que o homem cria é inútil, mas aquilo que Deus faz é glorioso, é Aleluia. maravilhoso, é perfeito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Tem pé, mas não anda. É aleijado. Aleluia! Tem, aleluia! Tem, aleluia! Aleluia! Nem som algum sai da sua garganta. Ou seja, o cara é totalmente mudo, né? Você não ouve a voz dele, né? Você não ouve a voz dele.
fica lá, né? Se o Papa um dia abrir a boca e pregar o Salmo 115, a Igreja Católica será destruída, ou então ele vai morrer, porque os fiéis do diabo vai matar ele, né? Esse Papa novo que entrou aí, ele se atreveu a dar uma declaração e ele chegou a dizer que Maria não salva ninguém, mas que só Jesus Cristo é o Salvador. Isso é verdade, irmão? É, né? Sabe o que aconteceu? A internet explodiu, de tanto católico amaldiçoando o Papa. Você não amaldiçoando o próprio Deus desse, porque para eles o Papa é Deus deles, né? Aleluia, porque ele falou uma verdade, né? Aleluia. E aí ele teve que se explicar, e no fim ele acabou desfazendo tudo que ele falou, porque senão ele ia ser até expulso do papado, né? Aleluia. Porque assim, a Igreja Católica sempre foi perseguidora da verdade, sempre foi perseguidora da verdade de Cristo, sempre foi perseguidor daqueles que servem ao Deus verdadeiro. Aleluia. E quando se fala a verdade, aleluia, sobre Deus, contrariando as ideias, aleluia, do catolicismo, aleluia, eles apelam para a violência, apelam para a agressão, apelam para a maldade, aleluia, mas o cristão continua confiando em Deus, mesmo sendo perseguido por aqueles que não aceitam a verdade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Ninguém é salvo adorando imagem de escultura, ninguém será salvo adorando ídolos. Aleluia. Quem quiser ser salvo tem que fazer isso aqui, ó. Aleluia. Aí a Bíblia diz aqui, ó, verso 8, que aqueles que adoram os ídolos e os que fabricam eles, né, se tornarão igual a eles, inúteis, né, sem futuro, né, e destruir. Aleluia. Olha o fim que a idolatria vai dar ao ser humano, né? Aleluia. Mais um verso 9 diz assim, ó: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo, Ele é o seu protetor, confia nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei e repito, as imagens de escultura não levam ninguém à salvação, pelo contrário, levará à condenação eterna. Mas aquele que quiser ser salvo, pastor, o que tem que fazer? Agora leia o último versículo para nós ir embora para casa, Atos 16 e o versículo 31. Aleluia. E aí eu fecho, aleluia, a minha Bíblia, aleluia, e nós vamos, aleluia, após ouvir essa leitura, nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo e salvarás, e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. A palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Salvação é só em Jesus Cristo. Aleluia. Quem crê em Maria achando que vai ser salvo, aleluia, está perdido. Aleluia.